Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo e na nossa aula de hoje vamos resolver as questões das nossas listas. Então, pessoal, temos o seguinte. Na questão 1, ele está pedindo para você utilizar a definição de limite para mostrar que o limite de 3x mais 2y, onde x e y tendendo a 1 e 2 é igual a 7. Nessa primeira questão, temos diversos exemplos, diversas questões desse tipo aqui para você estar utilizando a definição de limite. Então, vamos fazer somente essa e as demais são análogos a essa letra A aqui. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Para você demonstrar que o limite de 3x mais 2y com x e y tendendo a 1, 2 é igual a 7, basta você mostrar que o módulo de 3x mais 2y menos 7 é menor do que ε. Você mostrando isso, você mostra que o limite existe e ele é igual a 7. Então, vamos lá. Soluçãozinha aqui. O que é que devemos mostrar? Devemos mostrar que para todo ε maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que a distância entre esses dois pontos aqui é maior do que zero e menor do que delta. Então, você quer mostrar o quê? Que o módulo de 3x mais 2y menos 7 é menor do que ε. Se você mostrar que isso aqui é menor do que ε, você mostra que o limite existe e ele é igual a quem? Igual a 7. Certo? Então, vamos lá. Da desigualdade triangular, temos o seguinte. Perceba o seguinte. Partindo daqui, o módulo de 3x mais 2y menos 7, a gente coloca aqui. Reescrevendo isso aqui, certo? Dessa forma, temos o seguinte, que isso aqui é igual a módulo de 3x mais 2y. O menos 7, você escreve menos 3, somado com menos 4, certo? E aí eu aplico quem? A desigualdade triangular. Ou seja, ao aplicar a desigualdade triangular, isso aqui vai ser menor ou igual do que 3 que multiplica módulo de x menos 1 mais 2 que multiplica y menos 2. Certo? Então, vamos lá. Como já sabemos, né, que o módulo de x menos 1, isso aqui é igual a raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado. Que se você observar, isso aqui é menor ou igual do que quem? Do que a raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Se você observar, isso aqui é menor ou igual, por quê? Porque esse y menos 2 ao quadrado é sempre o que? Um número positivo. E se você observar isso aqui por definição, certo? Ele é o que? É menor do que quem? Do que esse deltazinho aqui, que está aqui, certo? Tranquilo, pessoal? E da mesma forma, o módulo de y menos 2 está aqui, é igual a raiz quadrada de y menos 2 ao quadrado. Se você observar, isso aqui é menor ou igual do que quem? Do que raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Pelo mesmo motivo, isso acontece sempre por quê? Porque x menos 1 ao quadrado é sempre um número positivo. E novamente, pela definição, certo? Isso aqui, certo, é sempre menor do que quem? Do que delta. Está aqui, certo? Tranquilo, pessoal? Pronto, então vamos lá. Feito isso aí, certo? Eu tenho o quê? Eu ainda tenho o seguinte, segue que, se você observar, se, certo? Se, certo? A distância entre esses dois pontos aqui é maior do que zero e menor do que delta, então eu posso dizer o que com isso? Que 3 que multiplica módulo de x menos 1. Só que módulo de x menos 1 é menor do que quem? Do que delta. Aí você só faz e substitui aqui, menor do que 3 delta mais 2 que multiplica, y menos 2. Y menos 2 é menor do que quem? Está aqui, do que delta. Aí eu só fiz substituir. Ou seja, eu posso dizer o que com isso? Que 3 que multiplica x menos 1, certo? Mais 2 que multiplica y menos 2 é menor do que quem? Do que 3 delta mais 2 delta, que na realidade é igual a quem? A 5 delta. Beleza, pessoal? Então, aqui temos o seguinte, essa afirmativa indica uma escolha adequada para o delta, certo? Ou seja, o importante é você encontrar o nosso deltazinho. Ou seja, você vai tomar o delta aqui como sendo quem? Epsilon sobre 5. Com esse delta aqui, temos o seguinte argumento, certo? Vamos lá.
temos o seguinte, que se a distância entre aqueles dois pontos lá, certo? É maior do que zero e menor do que delta, certo? Então, eu tenho o que com isso? Que 3, né? Que multiplica o módulo de x menos 1, mais 2 que multiplica o módulo de y menos 2 é menor do que quem? Do que 5 delta. Então, eu posso dizer o que com isso? Que o módulo, certo? Isso aqui tudo, ou seja, o módulo está aqui, ó, o módulozinho aqui, certo? De 3 que multiplica x menos 1, mais 2 que multiplica o módulo de y menos 2 é menor do que quem? Do que 5 delta. Só que delta, certo? Você sabe que é quem? É y sobre 5, tá? Vamos mudar a corzinha aqui, ó, só para diferenciar, ó. É quem? É y sobre 5. Então, só fiz substituir aqui, ó. Substituir aqui. Pronto. Quando você substituir aqui, então, reescrevendo isso aqui, você vai ter o quê? Você vai ter que o módulo, certo, de 3x mais 2y menos 7 é menor do que y. Demonstrando assim que o limite dele existe e é igual a 7. Então, ó, demonstramos o quê? Que para todo y maior do que zero, teremos um delta, que no caso aqui foi quem? Y sobre 5, que é um número positivo, certo? Então, o módulo de 3x mais 2y menos 7 é menor do que y. Sempre, né, que a distância entre os dois pontos for maior do que zero e menor do que delta. Então, isso mostra o quê? Que o limite dele existe e ele é igual a quem? Ele é igual a 7. Está aqui, ó, igual a 7. Certo, pessoal? Na questão 2, certo? Ele está pedindo para você verificar se o limite existe. Então, temos aqui na letra A o limite, certo? Com xy tendendo a 0, 0, e 2xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, eu quero verificar se esse limite existe, né? Se ele existe. Então, vamos lá. A função, se você observar, ele está definida em todos os pontos de R2, exceto em quem? Em 0, 0. Então, vamos lá. Seja S1 o conjunto de todos os pontos do eixo x, e seja S2 o conjunto de todos os pontos da reta y igual a x. Então, vamos ter o seguinte. Então, eu vou ter o quê? Que o limite, certo? De f de xy com x tendendo a 0, y igual a 0, vai ser igual ao limite de quem? De f de x0 com x tendendo a 0. Então, perceba que você transformou, certo, o limite dessa função de duas variáveis em um limite de uma função de uma variável, certo? Então, isso aqui vai ser igual ao limite, certo? Substituindo aqui, você vai ter o quê? 2 que multiplica x, que multiplica y. Só que y é quem? É 0. Eu só fiz substituir. Sobre quem? Sobre x ao quadrado mais 0 ao quadrado, que dá 0. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 2 que multiplica x, que multiplica 0, ó, nós sabemos que é 0, certo? Então, vai ficar 0 dividido por quem? Por x ao quadrado, que vai dar quem? Vai dar 0. Ou seja, isso aqui vai ser igual ao limite de 0 quando x tende a 0. Só que o limite de 0 com x tendendo a 0, como é uma constante, o limite da constante é o quê? É a própria constante, ou seja, o limite de 0 com x tendendo a 0 é igual a 0, certo? Então, vamos lá agora para o segundo caso, certo? Quando você pegar o limite de f de xy com x tendendo a 0 e y igual a x, então, da mesma forma, né, você transforma essa função de duas variáveis em uma função de uma só variável. Isso aqui vai ser igual ao limite de f de xx com x tendendo a 0. Então, isso aqui vai ser igual ao limite, certo, de 2 que multiplica x, que vai dar o quê? 2x ao quadrado. Sobre quem? X ao quadrado mais y é x, então fica x ao quadrado. Então, isso aqui fica 2x ao quadrado dividido por quem? Por 2x ao quadrado. Ou seja, isso aqui vai ser igual ao limite de 1 com x tendendo a 0. E da mesma forma, o limite da constante é a própria constante, que é igual a quem? Que é igual a 1. Então, dessa forma aí, podemos dizer o que com isso? Que o limite de f de xy com xy tendendo a 0, 0 é diferente do limite de f de xy com xy tendendo a 0, 0. Ou seja, que o limite deles não existe, né? Isso pelo fato de que deles darem o quê? Valores diferentes. Beleza, pessoal?
Já na terceira questão, pessoal, ele pede para você utilizar as propriedades para calcular os limites, né? Então, na letra A aí, certo, temos o seguinte, o limite, certo, de x à terceira y mais x ao quadrado y à terceira, menos 2xy mais 4 quando x e y tende a 2 e menos 1. Então, ó, se você observar aqui, ó, como f de xy, certo, é um polinômio, então, pelas propriedades, né, pelas propriedades que foram vistas na nossa aula 2, certo? Temos o seguinte, temos que o limite, certo, de f de xy, quando xy tende a 2 e menos 1, vai ser igual a quem? A f de 2 menos 1, que isso aqui vai ser igual a... Basta você o quê? Substituir. Quem é meu x? Meu x aqui, ó, vamos marcar aqui, ó. Meu x é quem é? É esse 2 aqui. Quem é meu y? É quem? Vou botar aqui de amarelozinho aqui, ó. É quem é? É menos 1. Então, só fiz substituir, certo? X por 2 e y por menos 1. Então, ficou o quê? Ficou 2 à terceira, que multiplica menos 1, mais 2 elevado a 2, que multiplica quem? Menos 1 elevado à terceira, menos 2, que multiplica 2, que multiplica menos 1, mais 4. Ou seja, a gente só fez substituir. Resolvendo isso aqui é igual a quem? É igual a menos 4. Certo? Então, ó, se você observar, ó, nosso valorzinho aqui deu quanto? Deu menos 4. Ok, pessoal. Pessoal, na quarta questão, ele está pedindo para você utilizar coordenadas esféricas para encontrar esse limite aí, certo? Limite de x, y, z sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, quando x, y, z tende a 0, 0, 0. Então, quando ele pede para você utilizar coordenadas esféricas, certo? Lembrando que é um assunto aqui que todos já estudaram, certo? Anteriormente. Então, quando ele pede para você utilizar coordenadas esféricas, temos o seguinte. Então, você vai tomar um pontozinho P0, certo? Um ponto de coordenadas esféricas, né? Rho, θ e φ, certo? Então, seja P0 o ponto de coordenadas esféricas Rho, θ e φ, certo? Então, daí você vai ter o quê? Temos que x, certo? Vai ser Rho seno φ cosseno θ, certo? O nosso y aqui, certo? Vai ser Rho seno φ seno θ, certo? E o nosso zzinho, o z, vai ser quem? Vai ser Rho cosseno φ, certo? Daí temos ainda, certo, que Rho ao quadrado, certo, é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, certo? Que isso aí nada mais é do que a fórmula da distância, certo? Então, isso aí acontece também se você desenvolver aqui do ladozinho, certo? Se nós desenvolvermos aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, basta você substituir, né? Quem é x? Aí você substitui aqui, é Rho seno de φ cosseno de θ ao quadrado, mais Rho seno de φ seno de θ ao quadrado, mais Rho cosseno de φ ao quadrado. Pronto. Então, daí você tem o quê? Que Rho ao quadrado seno ao quadrado de φ vezes cosseno ao quadrado de θ, mais Rho ao quadrado de seno ao quadrado de φ seno ao quadrado de θ, mais Rho ao quadrado cosseno ao quadrado de φ. Certo? Então, ó, isso aí vai ser igual a... Se você observar, pegar esse termozinho aqui e esse outro termozinho aqui, o que é que temos em comum? Temos Rho ao quadrado de φ. Então, coloca assim em evidência que vai multiplicar o quê? Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ mais Rho ao quadrado cosseno ao quadrado de φ. Só que se você observar, certo? Isso aqui, certo? Todo mundo lembra, né? Isso aqui, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, isso aqui nada mais é do que quem? Do que 1, certo? Então, a gente coloca um 1zinho aqui, beleza? Então, ó, se você observar, continuando aí, isso aqui vai ficar Rho ao quadrado, seno ao quadrado de φ vezes 1, que vai dar ele mesmo, mais Rho ao quadrado, cosseno ao quadrado de φ, certo? Então, ó, se você observar, certo? Rho ao quadrado, certo? Coloca assim em evidência, certo? Aí fica seno ao quadrado de φ mais cosseno ao quadrado de φ pelo mesmo... da mesma forma, né, que é a relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de φ mais cosseno ao quadrado de φ é 1 multiplicado por Rho ao quadrado é igual a quem? A Rho ao quadrado, certo? Então, aí você marca ele aqui, ó. Então,
ρ ao quadrado. Então, ρ ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Depois disso, você vai substituir, certo? Tudo aquilo que você encontrou nesse limitezinho aqui. Então, substituindo, certo? Temos o seguinte. Temos o limite, certo? No caso aqui, o pontozinho P0, né, que nós chamamos, certo? Tendendo a zero, onde esse P0zinho aqui, certo? É o nosso pontozinho, certo? Das coordenadas esféricas de ρ, no caso de ρ, de φ de θ, certo? Então, substituindo aqui, temos o seguinte. O x, nós já sabemos que é ρ seno de φ cosseno θ, vezes quem é o y? É ρ seno de φ seno θ, vezes ρ, que é o z, né? ρ cosseno de φ. Tudo isso sobre quem? Sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado, que todos acabaram de verificar que é quem? Que é ρ ao quadrado. Então, esse pontozinho aqui, P0 tendendo a zero, isso aqui nada mais é do que ρ, φ, θ tendendo a 0, 0, 0, certo? Então, ó, desenvolvendo isso aí, temos o quê? O limite, aí a gente desenvolve isso aqui, vai ficar ρ ao quadrado vezes seno ao quadrado de φ, vezes cosseno de φ, vezes cosseno de θ, vezes seno de θ, sobre ρ ao quadrado, quando P0 tende a zero. Então, substituindo aqui, certo? Quando você substituir aqui, que você resolver esses cálculozinhos aqui, isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual a zero. Aí a gente vai estar deixando com vocês, certo? Esses cálculozinhos aqui, certo? Desse limite aqui. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, o resultado dele nada mais é do que quem? Do que zero. Beleza, pessoal? Pessoal, essa aqui é uma questão 2 de uma das nossas listas, certo? Aí temos aqui a letra C, certo? A gente escolheu a letra C para resolver aqui, certo? Que é uma função de duas variáveis, que é igual a seno de 3x vezes cosseno de y. E ele está pedindo para você determinar as derivadas parciais, certo? Dela. Então, ó, quando ele pede para você determinar as derivadas parciais, ele está pedindo para você encontrar a derivada parcial de f, certo? De x, né? E a derivada parcial de f com relação a y, certo? Então, para isso aí, certo, gente? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai partir aqui, certo? Então, vamos lá. Para você derivar essa função aqui de duas variáveis, certo? Com relação a x e com relação a y, certo? Temos o seguinte, aqui você pode estar aplicando o quê? A regra do produto. Então, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, vamos lá. Quando você derivar f com relação a x, então vai ser derivada da primeira. Então, a derivada de seno de 3 de x vai ser o seguinte. Vamos lá. Perceba que seno de 3 de x, você vai aplicar a regra da cadeia. Você chama esse 3 de x aqui de um u qualquer. Então, certo? A derivada de u, certo? Com relação a x, vai ser igual a quem? Vai ser igual a 3. E o que sobrou, que for o seno de u, porque você chamou 3x de u, você chama de v. Então, a derivada de v com relação a u, a derivada do seno, todos nós já sabemos, é quem? É o cosseno de u. Só que u, na realidade, é quem? Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui de amarelo. U é quem? É esse 3x aqui, ó. E você vem e substitui ele aqui. Então, vai ser o quê? Vai ser cosseno de 3x. Dessa forma, eu posso dizer o que com isso? Que a derivada parcial, certo? De f em relação a x em xy, certo? Vai ser o quê? Vamos lá, ó. Derivada da primeira, ou seja, derivada do seno de 3x, que deu quem? Deu 3, cosseno de 3x, vezes a segunda, que é quem? Cosseno de y, mais, certo? A primeira, que é seno de 3x, vezes a derivada da segunda. Perceba, certo? Que a derivada do cosseno de y com relação a x é quem? É zero, certo? Então, você coloca aqui, zerozinho aqui, beleza? Aí eu só fiz colocar aqui. Dessa forma, temos o quê? Que a derivada parcial de f em relação a x vai ser o quê? 3 cosseno de 3x vezes cosseno de y. Já a derivada parcial de f com relação a y, da mesma forma, a derivada da primeira, que é zero, a gente colocou aqui,
vezes a segunda, mais a primeira, que é seno de 3x, vezes a derivada do cosseno de y, que é quem? Que é menos seno de y. Portanto, podemos dizer o que com isso? Que a derivada parcial de f com relação a y vai ser igual a quem? A menos seno de 3x vezes seno de y. Beleza, pessoal? Já essa questão aqui, que é a primeira questão de outra lista, né? Que a gente passou, certo? Lembrando que foram 7 listas, né? Nessa questão aqui, que é a 1, certo? Ele pede para você calcular as derivadas parciais de primeira e segunda ordem, certo? E aí lá ele deu diversas funções, né? Aí nesse caso aqui nós escolhemos essa função aqui, certo? G de xy igual a arco tangente de y sobre x, certo? Então, o primeiro passo, você vai derivar g com relação a x e com relação a y, e depois vai derivar ela novamente, certo? Então, para isso, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos partir aqui. Primeiro passo, certo? Para você derivar, certo? G de xy com relação a x, então vamos lá. A derivada do arco tangente de y sobre x com relação a x, você vai fazer da seguinte forma. Vamos colocar aqui, ó, de um verdezinho. Então, você vai chamar ó, esse y sobre x de um uzinho qualquer, ó, tá aqui, ó, só fiz substituir aqui, coloquei aqui, certo? Então, eu posso dizer o que com isso? Que a derivada parcial de u com relação a x vai ser igual a derivada da primeira, que é 0, vezes a segunda, menos a primeira, que é y, vezes a derivada da segunda com relação a x, que é 1. Sobre quem? Sobre esse denominadorzinho aqui ao quadrado. Isso aqui é a regra do quociente. Então, isso aqui é igual a quem? A menos y sobre x ao quadrado. Certo? Pega o que restou, certo? E chama de v, ou seja, arco tangente de u, né? Isso pelo fato de yx ser u, como a gente definiu, né? É igual a quem? A v. Então, a derivada de v com relação a u vai ser igual a quem? Aí todo mundo lembra, né? Que a derivada do arco tangente de u é 1 sobre quem? 1 mais u ao quadrado, assunto visto lá no cálculo 1, certo? Isso aqui vai ser igual a quem? A 1 sobre quem? 1 mais. Só que u é quem? U você acabou de verificar, ó. U é quem? É y sobre x, ó. Aí eu só fiz substituir aqui, ó. Pronto. Isso aqui é elevado a quem? Ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual a quem? Resolvendo isso aqui, certo? Isso aqui vai ser igual a quem? A x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Dessa forma aí, temos o quê? Temos a derivada parcial de g com relação a x, que vai ser igual a quem? Vai ser igual a esse produtozinho aqui. Vai ser menos y, certo? X ao quadrado, vezes x ao quadrado sobre quem? X ao quadrado mais y ao quadrado. Certo? Quando você fizer esse produto aqui, ó, esse x ao quadrado aqui, ó, dividido por esse x ao quadrado aqui vai dar 1. Então, a derivada de g, certo? Com relação a x vai ser o quê? Vai ser menos y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza, pessoal? Agora eu vou derivar g com relação a y. Então, da mesma forma, ó, chamo u de y sobre x, então a derivada de u com relação a y, aí a gente desenvolve novamente, isso aqui é igual a quem? A x sobre x ao quadrado. Aí, da mesma forma, ó, pego o que restou, que é o arco tangente de u, chamo de v, então derivo o v com relação a quem? A u. Quando a gente desenvolver, a gente já fez aqui, deu quem? Deu x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Dessa forma, certo? A derivada de g com relação a y, aí da mesma forma, o produto desse aqui por esse aqui, certo? Aí você cancela aqui, ó, o x ao quadrado, ó, com esse x ao quadrado aqui. Então, restou o quê? Que a derivada parcial de g com relação a y vai ser x sobre quem? X ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza, pessoal? Pronto, você encontrou o quê? As derivadas parciais de primeira ordem. Para você encontrar as derivadas parciais de segunda ordem, você agora vai derivar, certo? G de x com relação a x e com relação a y, e vai derivar g de y com relação a y e com relação a x. Beleza? Já sabemos que a derivada parcial de g, certo? Com relação a x é menos y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Você agora vai derivar ela, certo? Com relação a x, novamente. Quando você derivar ela com relação a x, eu coloquei o menuzinho aqui, né?
fora, certo? Em evidência, só para não atrapalhar a gente. Aí eu coloquei aqui, derivada da primeira com relação a x, que dá 0 vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, que é quem? Que é 2x, que a derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada de y ao quadrado com relação a x vai zerar, né? Tudo isso dividido por quem? Por x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 2. A gente aplica a regra do quociente. Então, isso aqui vai ser igual a esse menos aqui, com esse menos vai dar mais, ou seja, 2xy, está aqui, ó, 2xy sobre quem? Sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Pronto, então você encontrou quem é a derivada parcial de g com relação a x duas vezes. Para você agora encontrar a derivada de g de x com relação a y, você faz o mesmo processo. Ó. A gente coloca um sinalzinho de menos aqui em evidência, aí derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, tudo isso aqui dividido por quem? Pelo denominador ao quadrado. Aí a gente só fez colocar aqui. Resolvendo isso aqui, certo? A gente sai resolvendo tudo isso aqui vai ser igual a quem? Menos x ao quadrado mais y ao quadrado sobre quem? X ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo isso aqui é ao quadrado, certo? Então, dessa forma, você encontrou quem? Você encontrou aqui a derivada parcial de g de x com relação a y, certo? Já sabemos que a derivada de g com relação a y é quem? É x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, vamos lá. Ó. Então, derivando g de y com relação a x, certo? Desenvolvendo isso aqui, novamente, aplica a regra da cadeia, aí você resolve, sai resolvendo, e aí você vai o quê? Você vai perceber que a derivada de g de y com relação a x vai ser quem? Vai ser menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo isso aqui sobre quem? Sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo isso aqui é elevado a quem? Ao quadrado. Então, perceba, certo? Que elas são iguais. Isso aqui por causa de quê? Do teorema de Clairaut, certo? Que a gente estudou também lá na aula 4. Beleza, pessoal? Por fim, certo? Temos o que? A derivada parcial de g, certo? Você vai derivar a derivada parcial de g de y com relação a y novamente. Quando você resolver aqui, aplicando novamente a regra do quociente, você vai ter o quê? Que isso aqui é igual a menos 2xy sobre quem? Sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo isso aqui é elevado a quem? Ao quadrado. Beleza, pessoal? Dessa forma, a gente encerra a nossa aula de hoje, certo? Que foi a resolução aqui de algumas questões. A gente sabe que não tem condições de fazermos todas, mas espero ter contribuído, certo? E obrigado, viu, pessoal?